Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Olha, em primeiro lugar eu quero agradecer a todos vocês pelos vossos comentários e pelos likes e pelas visualizações. E quero pedir a você que ainda não está inscrito ao nosso canal, vá até o canal, coloca lá uma subscrição para receber os nossos vídeos. Olha, hoje eu quero falar de um assunto que eu creio que está a mexer com as redes sociais e por conta dessas informações há pessoas que têm ficado na dúvida. Eu quero dar o meu contributo, eu quero dar o meu parecer também. O caso, por exemplo, daquilo que está a acontecer em Angola. Eu vi hoje nas redes sociais que parece que a mesma ideia que está lá em Angola é a mesma que querem introduzir aqui em Moçambique. Em primeiro lugar, eu quero fazer entender a você, irmão, o que significa uma reforma e o que significa uma rebelião. E eu vou citar alguns versículos bíblicos, você vai poder ler em casa para poder entender melhor. E por que não optar pela reforma? Vamos ao que diz o conceito reforma. Diz assim: reforma é uma ação e o efeito de reformar ou de se reformar. Em outras palavras, significa voltar a formar, refazer, modificar algo, emendar ou corrigir a conduta de uma pessoa. A reforma costuma ser uma iniciativa ou projeto que procura implantar uma inovação ou conseguir uma melhoria numa estrutura, etc, etc. Este é o conceito da palavra reforma. Agora, por que hoje as pessoas que são da IURD ou foram da IURD trazem esse tema? Alguns, na verdade, tiveram algumas condutas imorais, nós sabemos. Você também que está aí desse lado sabe, na verdade. Eu quero perguntar uma coisa. Se, por exemplo, você é um funcionário, o teu patrão diz que, olha, você é caixa a partir de hoje, mas o dinheiro da empresa você não pode tirar para fora, não pode levar para o seu bolso. Você tem o seu salário mensal, você recebe X, mas aqui tudo que você vende tem que registrar, você tem que chegar na hora certa e tem que fazer o teu trabalho, que no final do mês você terá a sua parte, e você concorda com isso. E aí elabora-se um contrato entre você e o seu patronato. Então, ao andar do tempo, você entende que está a meter muito dinheiro na empresa e por via sua, acha melhor extrair o dinheiro sem o consentimento do seu patrão e por via sua, acha melhor começar a atrasar porque você sai tarde. Eu pergunto assim, isso é certo? De certeza que você está me respondendo que não é certo. Então, o que eu tenho visto e acredito que você mesmo na sua cidade ou na tua zona ou no teu distrito, você tem visto esses comportamentos. Os pastores da IURD, os obreiros da IURD, os membros da IURD, os jovens, os evangelistas e por aí vai, eles têm uma conduta que são ensinados. O pastor, por exemplo, ele quando é casado não pode ter relações extraconjugais fora do casamento. O pastor, por exemplo, quando ele é solteiro, tem um tempo em que ele não pode manter relações com uma mulher antes de se aprovar o matrimônio. Então, ele não pode fazer uma série de coisas que muitos que estão a assistir sabem. Mas quando este indivíduo começa a se comportar contrário àquilo que é ensinado, de certeza que ele tem que ser sancionado, de certeza que ele tem que ser levado a uma disciplina. Então, este grupo de reformistas, na verdade que eu sei que existe, a maioria deles cometeram alguns crimes, cometeram algumas irregularidades, nós sabemos disso, cometeram irregularidade e hoje eles trazem à baila problemas internos da igreja, para que o mundo saiba e dê um apoio a eles. Mas eu sou da primeira pessoa que não concordo com isso. Eu não concordo com a reforma. A reforma, na verdade, não ajuda nada, porque um pastor que cometeu incesto,
trair a esposa, não 2, 3 vezes, vai chegar na igreja. O que é que ele vai falar para si quando você trair a esposa? Um pastor que desvia as ofertas da igreja para interesses pessoais, fora da ajuda que a igreja lhe dá, ele faz para interesses pessoais. O que é que ele vai falar para mim, para ti, quando você comete esse tipo de irregularidade no seu serviço? Será que ele terá uma boa palavra para te dar? Um pastor que mente, o que é que ele vai te ensinar para você falar como verdade? Um pastor que prostitui, você vai lá, pô, pastor, eu fiz uma coisa errada, eu me relacionei com alguém e isso está errado. Você acha mesmo que ele vai ter uma palavra firme para te dar? É claro que não. Esse pastor ou esse obreiro, essa pessoa, precisa passar por um processo de recuperação para que ele possa voltar. Porque nós vemos, por exemplo, na Bíblia, que muitos homens que caíram tiveram que ser afastados. Tiveram que ser afastados. É bíblico, você sabe disso. E hoje em dia está aí surgindo alguns grupos a dizerem que Moçambique precisa de reforma. Moçambique, na IURD, não precisa de nenhuma reforma. Ou nenhuma outra qualquer religião precisa de reforma. A pessoa, quando ela já está cansada de uma instituição, ela tem o direito de abandonar. Ela pode sair, ir para onde ela se sente bem. Se você, eu, já não concordamos com aquilo que a igreja faz, de bom ou de errado, nós temos o dever de abandonar, não de criar grupos contra a própria igreja. Nós não estamos a lutar com a liderança da igreja, estamos a lutar contra quem deu essa autoridade a essa igreja. E nós estamos a lutar contra Deus. Nós não podemos ser aquelas pessoas que perseguem as igrejas de Cristo. Por quê? Resumindo isso, o próprio diabo, nesses últimos tempos, ele dá essas iniciativas e a pessoas inocentes que acabam se apoiando a esses grupos de reformistas com interesses pessoais. Muitos vão se ofender no meio disso e vão descobrir que foram usados com interesses pessoais de alguns reformistas. Então, não adira esse tipo de movimento. Não adira esse tipo de movimento, porque você vai se perder, você vai achar que está a ajudar por uma causa justa, enquanto você está a ajudar uma causa de um grupo de pessoas que tem o interesse de tirar o proveito de alguma coisa na igreja, manchar a igreja, destruir a IURD. E esse espírito não é bom. Só você ter uma iniciativa de destruir uma igreja já não é bom espírito. Então, é isso aí, meu irmão. E eu vou falar também a respeito da rebelião. Vou definir o que é uma rebelião. Diz assim: a rebelião é um processo em que um grupo de indivíduos que decidem não mais aceitar ordens de um poder ou autoridade constituída. Vou repetir. Rebelião é um processo em que um grupo de indivíduos que decidem não mais aceitar ordens de um poder ou autoridade constituída. Estás a perceber, meu irmão? É assim mesmo. As pessoas criam grupos em que já não querem uma certa autoridade, um certo poder, para poder defamar essa autoridade. A rebelião não é aprovada. Todo indivíduo que se junta a uma rebelião, na verdade, está a obedecer o chamado de Satanás. Olha só o que a Bíblia diz a respeito disso no livro de Êxodo 34, no versículo 7. Diz assim: contudo, não deixe de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais, até a terceira e a quarta geração. Veja só, meu amigo, isso tudo por causa da rebelião. O que a Bíblia diz a respeito disso? Quem mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais,
até a terceira e a quarta geração. E diz mais: aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois contra o seu Deus, que o Senhor seu Deus lhe ordenou que seguissem, eliminem o mal do meio de vocês. Isso está escrito no livro de Êxodo 13, no versículo 5. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Judas 1, versículo 11. Veja só o que a Bíblia diz a respeito disso. Deus não aprova esses grupos que saem aí criando rebelião na igreja. Se há um problema interno, se há um problema na igreja, o próprio Deus, Ele vai corrigir. Existem instituições legais para que esse grupo apresente as suas queixas. Existem instituições legais aqui no nosso país ou em qualquer país em que esses ex-pastores, ex-bispos podem apresentar as suas queixas, as suas demandas e legalmente resolver-se. Agora, saírem nas redes sociais ajudando a rebelião dentro da igreja, apoiando. Vocês não estão a pensar nas pessoas que estão se a destruir por causa disso? Vocês não pensam naquelas pessoas que não têm o mesmo suporte que vocês, entre aspas, têm? Será que vocês não pensam mesmo que Deus não aprova isso que vocês fazem? Se vocês têm um problema, levem esse problema à justiça. Não saiam aí nas redes sociais destruindo pessoas que gostam do trabalho da IURD, das pessoas que se sentem bem pelo trabalho feito na IURD. Eu sou uma das pessoas. O meu passado, para os que me conhecem, eu nasci numa família pobre. Eu nasci numa família complicada. As pessoas que me viram a crescer e assistem esse vídeo sabem do que eu estou a falar. Eu nasci num mundo agressivo, na marginalidade. Quem que me aceitou? Foi a própria IURD. Quem que me ajudou? Foi a IURD. Eu era uma pessoa muito má mesmo. Eu andava nas gangues que havia na época. Eu fazia mal aos outros. Foi através do trabalho da IURD em que eu hoje me vejo como um cidadão diferente. Eu não era nada. E eu creio que vocês também, a maioria de vocês, não eram nada. Eu tenho exemplo de alguns pastores que a gente conhece, que na verdade eram bandidos, pertenciam a facções criminosas, perigosas do país, que hoje, pela oportunidade, são pastores. Há pessoas que eram pobres, nem para comer, nem para vestir. Eu lembro que quando cheguei na IURD, eu trazia uns chinelos amarelos, não tinha nem sapato digno, não tinha nem uma calça. A IURD me ensinou a saber procurar dinheiro, a saber procurar emprego, a ter uma dignidade, a criar condições para mim. Aquilo que às vezes minha família não conseguiu fazer, na IURD eu aprendi a fazer. Então, pessoal, não se deixa enganar pelos falsos profetas. Não se deixa enganar pelas mágoas, remorsos das pessoas que um dia estiveram lá na instituição, foram bem tratados, foram bem cuidados, por causa de algum desentendimento. Alguns alegam porque não, eu fui trocado, porque não. Não existe isso. Na verdade, a pessoa já tem algo dentro dela que já não estava bem. Agora, alguns, por exemplo, que vê que o trabalho da igreja, eles como pastores, já não lhes dá, eles saem, criam as suas igrejas e começam a colocar aquilo que eles acham que é certo. A pessoa é livre de fazer aquilo que quer. Se você como pastor não se sente bem na Universal, porque a Universal prega heresias, porque faz isto, você tem o direito de ir despedir a direção, sair, abandonar. Como alguns viram de olha, eu já não me revejo aqui, eu quero ser um membro, eu quero ser um empresário. Ao invés de você roubar as ofertas, comprar carros, construir mansões,
ter boa vida, e quando você é descoberto, te tiram, você ainda quer perseguir a igreja, achando que a igreja é injusta. Você acha que é justo isso? Vocês, a maioria que andam a construir casas isoladas ali, esses construtores são familiares de quem? Onde vocês compram o material? As pessoas que vocês confiam às vezes para dirigir essas obras são as mesmas que divulgam. As mulheres que vocês dormem com elas, que vocês enganam, são as mesmas que divulgam os segredos. Mas às vezes nós, por aquilo que somos ensinados, não achamos melhor andar a expor essas coisas. Agora, eu quero vos pedir, irmãos, não se aliem a esses grupos. Apoiem a Igreja de Cristo a crescer. Hoje é a Universal que pode estar a passar por esta situação. Amanhã vai ser a tua igreja, porque a rebelião é diabólica. A rebelião é algo que vem do próprio diabo. E nós que estamos a fazer o estudo no livro do Apocalipse, nós estamos a ver de que existem pessoas, por exemplo, nos dias de hoje, que estão a ser dadas poder para poder fazer essas coisas. Estão aí a criar confusão, contendas entre nós, tentando mostrar que a igreja não presta. Hoje a igreja não presta, mas você, o título de pastor apanhou lá nessa igreja. O título de bispo você apanhou lá na igreja. É engraçado. Mesmo a maneira de pregar, de falar, muitos ainda usam a mesma ideologia. Agora, que reforma é essa que vocês querem? Qual é essa reforma que vocês querem? Existe a reforma mesmo? Ou são interesses pessoais? Pessoal, eu convido a todos vocês a refletirem a respeito disso. Não deixem o diabo discernir malícia. Não deixem o diabo colocar sementes maliciosas. Vamos buscar a Deus. Vamos buscar a palavra de Deus e buscar a direção. Não vamos abandonar a quem um dia nos deu a mão. Não se perca. Mantenha-se firme na fé. Não te alie a esses grupos tendenciosos, porque você vai se unir a uma rebelião, amanhã eles vão ganhar, você vai descobrir que na verdade ajudou uma facção criminosa e você vai ter remorso. Judas, nos últimos dias, ele, quando entendeu o mal que ele fez, teve remorso e cometeu suicídio. Será que não é o que você vai fazer amanhã quando você descobrir que isso que você apoiou era errado? Então, enquanto o tempo permitir, não entra nessas coisas, certo? Eu te aconselho e me aconselho a não aderir a esses tipos de comportamento. Vamos apoiar a palavra de Deus a se espalhar, a ir pelo mundo. O trabalho que a IURD faz é muito bom. A IURD ajuda. A IURD ajuda. Não existe nenhuma instituição que não tem problemas, não tem defeitos. Toda instituição, seja ela religiosa ou não religiosa, sempre tem problema. Existem rebeldes lá, existem os que não concordam com certas coisas. Mas o engraçado é as pessoas não abandonar essas posições, irem lá procurar onde vão se sentir bem, querem continuar lá dentro e discernir coisas, quer dizer, querem disseminar assuntos que prejudicam os outros. Você se acha que o trabalho da Universal já não serve para ti? Deixa para os que servem, porque há pessoas que ainda servem o trabalho. Se para ti não serviu, a Universal rouba dízimos, rouba as ofertas, os pastores são bandidos. Há quem não olha assim. Há quem olha o trabalho da Igreja Universal como um trabalho divino, como um trabalho bom. Então, se isso não incomoda, as outras pessoas incomodam a ti, sai! Deixa os que se sentem bem, não atrapalha eles. Eles também, quando acharem que já vão sair, deixa. Não fica aí fazendo vídeos, criticar. Não faça isso, está errado isso. Leia a Bíblia e examine a sua fé. Porque às vezes você está a se apoiar a pessoas que já estão perdidas e aquelas pessoas estão a ser usadas pelo diabo para te arrastar. O diabo enganou uma terça parte de anjos lá no céu. Não pode ser diferente hoje também.
em que muitos de vocês estão a apoiar a rebelião, mas não estão a entender ao certo o que está a acontecer. Então, tome cuidado, guarda a sua fé, não se deixa levar por aquilo que os outros dizem. Pensa porque você pensa. Não fica aí ouvindo, o Bispo Macedo não presta, o que. Não. Hoje não presta que você traiu a sua esposa. Hoje não presta que você roubou oferta. Hoje não presta que você cometeu um erro. E se não presta, por que você não vai pedir te tirar esse nome de pastor? Você saiu e carregou esse nome de pastor, carregou esse nome de bispo. Então, resumindo para quem pensa, a Igreja Universal pensa, a liderança pensa e vale. Porque se não valesse, você ia querer destituir a consagração que te deram. Mas você não faz isso. Usa da mesma consagração para poder fazer o que você quer fazer. Então, se você reconhece que isso está certo, arrependa-te enquanto o tempo ainda permite. E você que vê esse vídeo, não é da Igreja Universal, mas já queria ir, não deixe, porque o próprio diabo está a impedir. Não deixe de seguir Jesus por causa das falâncias, por causa dos problemas que andam por aí. É o fim dos tempos. É uma distração para as pessoas ficarem embaralhadas e o diabo está a fazer o trabalho dele. E muitos estão-se a perder. Quando vão abrir os olhos, vai ser tarde. E haverá uma perseguição contra os cristãos. Haverá uma grande perseguição a nível mundial contra os cristãos, contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Então, cuide-se, guarde a sua fé, mantenha-se na fé, não deixe que o diabo tire a sua coroa. Que Deus abençoe a todos vocês. Até uma próxima oportunidade. Se você quer nos seguir, é só colocar José Cans lá no YouTube, vai nos achar e coloca lá a sua inscrição ou coloca lá o seu comentário. Você pode comentar o que você quiser. Esteja à vontade. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.